Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área e a história que eu vou contar para vocês é sobre a Era Napoleônica, 1799 a 1815. Hoje a gente vai trabalhar a primeira parte desse período, que é o consulado. Bora começar! Bom, o nosso momento de hoje está dividido, como você vê nesse índice aí. Olha só, a gente vai ver os antecedentes do golpe, qual que é o contexto, né, para o Napoleão entrar no poder, o golpe de 18 Brumário propriamente dito. Depois a gente vai ver o primeiro período desse momento, que é o consulado. Dentro desse período, o Napoleão colocou em prática o que a gente chama de Código Civil Napoleônico. Você vai ver o que é isso. Eu vou falar também aspectos gerais desse momento, que é o consulado, e por fim, como que esse período acabou e começa o Império de Napoleão em 1804. Bom, para a gente entender os antecedentes do golpe, o contexto, o cenário para que isso ocorra, você tem que lembrar que numa outra aula que eu te ensinei sobre a Revolução Francesa, a última parte da Revolução, os grandes burgueses eles tomam o poder dos jacobinos. Os girondinos, portanto, tiram os jacobinos do poder, depois lá do período do terror, e os girondinos começam um governo chamado de diretório. Nesse governo, os grandes burgueses no poder, eles começaram a investir muito no exército. Por que investir no exército? Porque vários países ao redor da França, principalmente países com reis absolutistas e preocupados com essa situação francesa, eles começaram a se unir contra a França. Eles tinham medo que essas ideias revolucionárias se espalhassem. Então, a grande burguesia, o diretório, percebeu que muita gente ia ficar contra a França. Então, eles começam a investir pesado no exército. Além disso, havia na França uma instabilidade política. Sai jacobino, entra girondino, ninguém se resolve direito, e sem contar na insatisfação popular, já que as pessoas ainda pediam por algumas reivindicações. Então, por conta de muitas agitações políticas e por conta do investimento alto no exército, a burguesia começa a arquitetar um golpe. Como assim? Tirar essa ordem vigente do diretório, da grande burguesia, dela própria, e colocar alguém com poder centralizado. Ah, mas aquela ideia de executivo, legislativo e judiciário vai ter que ficar de lado por enquanto, porque na ideia do grande burguês, eles precisavam resolver essa instabilidade política para daí, quem sabe, resolver a instabilidade econômica, para a França prosperar. Então, perceba que, pelo investimento alto no exército e por conta da instabilidade política e da insatisfação popular, a própria burguesia faz um golpe para tirar o diretório do poder e colocar, então, alguém com poder centralizado. Tá, escolheram Napoleão, mas por que Napoleão? Você tem que entender que o Napoleão foi criada uma figura mítica ao redor dele. Por quê? Primeiro, que ele já vinha ganhando uma série de batalhas na Revolução Francesa. Ele se destacou por vitórias na África e em outros lugares. Ele tinha uma habilidade militar invejável. Sem contar que ele tinha um jornal de admiradores que colocavam nesse jornal, além de exaltar a figura de Napoleão, colocava os seus feitos lá. Então você vai criando uma figura popular. E aí a burguesia começou a pensar em colocar esse Napoleão como general, como líder da França. E sem contar que Napoleão consegue, pela primeira vez, até alguns autores dizem, pela primeira vez na história, que ele associa o exército à ideia de nação. Porque geralmente o exército tinha uma ideia de nobreza, tinha uma ideia de ligado à aristocracia. E com Napoleão isso acaba mudando. Você vai ter um exército nacional, você vai ter um exército que protege as fronteiras dessa nação. Então, por conta disso tudo, a figura de Napoleão começa a ganhar muito destaque e é a figura que a burguesia vai escolher para que fique no poder. Com prestígio político, com prestígio militar e colocado como herói nacional, protetor da nova república, Napoleão, apoiado pela burguesia, por aliados políticos e pelo exército, toma o poder, tira o diretório do centro do poder francês e agora ele será o comandante. A gente vai ver ali que, na verdade, eram 3 cônsules, né? Ele era o primeiro cônsul, mas eu já vou te explicar sobre isso. E por que golpe de 18 Brumário, né? Esse momento é chamado com esse nome aí esquisito. Você tem que lembrar que na Revolução Francesa as pessoas colocaram um novo calendário na França. Eles deixam esse calendário que a gente tem até hoje, que é o gregoriano, eles colocam de lado, e eles colocam um novo calendário com outros nomes. Então, o mês que você chama de novembro, aqui no momento passou a ser chamado de Brumário. Então, o Brumário corresponde ao nosso novembro. Brumário vem de bruma, de névoa. Vamos lembrar que no hemisfério norte, nesse momento, é outono. Então, nada mais justo ter esse nome relacionado aí às condições climáticas
do local. E isso vai marcar o fim da Revolução, ou seja, quando Napoleão se coloca no poder e dá o golpe de 18 Brumário, a gente tem como marcação do fim da Revolução Francesa, em 1799. E aí vai começar um novo período do governo dele, vai começar a Era Napoleônica, né? Agora, Napoleão não é mais só um general, ele, além disso, ele é o comandante da França, ele é o cônsul da França, é o governante desse país. E esse momento ele vai de 1799 até 1804, essa primeira parte do governo dele, chamado de consulado. Bora falar sobre esse consulado, então, que durou de 99 até 1804. Nesse momento, 3 cônsules governavam, né? Eram Napoleão e mais 2 aliados políticos que ele trouxe com ele no governo, só que desses 3, o Napoleão era considerado o primeiro cônsul, ou seja, era quem tinha mais poder. E tanto poder que ele começou a concentrar tudo isso nas mãos dele. Ele, por exemplo, administrava o território, comandava o exército, propunha novas leis, nomeava autoridades, controlava a política externa. Ou seja, aquela ideia de executivo, legislativo, judiciário e tripartição de poder não existe aqui por enquanto. A gente até percebe um início de aspectos ditatoriais, de aspectos autoritários, porque estão concentrando os poderes na mão de Napoleão, coisa que, né, a nobreza fez lá com Luís XVI, com o rei absolutista. Claro que aqui não é absolutismo, mas houve uma concentração bem expressiva aí de poder nas mãos de Napoleão. E aí ele começa uma série de medidas econômicas para... Vamos lembrar que a França passava por uma crise muito grande na questão política e econômica. E aí o Napoleão foca nessa reestruturação. Em 1800 ele, por exemplo, vai criar o Banco Nacional da França, vai instituir uma nova moeda, que é o franco, né? Ficou por dezenas de anos aí essa moeda lá na França. Napoleão vai fomentar a indústria, vai financiar a agricultura, as finanças do país ele vai recuperar. Então, de início, há uma prosperidade econômica, ele consegue colocar a França aí nos trilhos. E aí a gente pode falar que esse momento, o início do consulado, é um momento de reorganização da economia, é um momento que a sociedade francesa está tendo aí alguns aspectos positivos em relação ao governo dele. E aproveitando essa popularidade, aproveitando que esse poder estava concentrado, em 1802 o Napoleão ele faz um plebiscito, ou seja, uma votação, há quem diga que foi uma votação fraudada, mas ele faz um plebiscito que era o seguinte, o combinado era ele ficar 10 anos no poder. Com esse plebiscito ele pediu o seguinte para a população, eu não quero ficar 10 anos, eu quero ser cônsul vitalício, ou seja, para o resto da minha vida. E aí ele consegue isso, né? Ele se torna o cônsul vitalício francês em 1802. Então ele continua cônsul, concentrando o poder, mas agora não mais por 10 anos, agora para a vida inteira, tá bom? E claro, né, gente, a preocupação dele qual era? Tem gente ligada ao Luís XVI que quer retomar o trono, que quer me tirar do poder. Então, ele aproveita esse momento para concentrar mais ainda, para afunilar mais ainda o poder sobre ele. Algumas ideias revolucionárias, então, serão deixadas de lado nesse momento, mas o Napoleão ele traz consigo a ideia da burguesia, que é a classe que colocou ele no poder. E em março de 1804, ele coloca na França o que a gente chama de Código Civil Napoleônico, um documento, um conjunto de leis que trazia vários princípios burgueses, vários princípios que os burgueses pediram há muito tempo atrás. Direito à propriedade privada, igualdade perante a lei, liberdade individual, liberdade de trabalho, unificou as leis da França. Então, esse código, ao mesmo tempo que deixou ideias revolucionárias algumas de lado, trouxe consigo outras, principalmente as burguesas. E a gente tem esse documento, o Código Civil Napoleônico, como muito importante para a humanidade, porque ele inspirou diversas leis, inspirou diversas constituições liberais pelo mundo. Então há uma influência política desse documento a vários lugares do nosso planeta. Aqui eu trouxe alguns aspectos gerais desse momento, então. Esse momento, eu posso adiantar para você que ele é muito controverso. Você vai entender por quê. De um lado, o Napoleão ele recupera a economia, ele faz uma reforma educacional, cria escolas, cria liceus, né, locais de aprendizagem, ele vai realizar obras públicas de infraestrutura. Ok, esse é o lado econômico. Do lado social, houve censura. Você não poderia colocar a sua opinião contrária ao Napoleão. Proibiu greves, proibiu a organização de trabalhadores, que era coisa que os jacobinos queriam lá atrás. Restabeleceu a escravidão nas colônias. Uma das colônias era o Haiti. Então, aquela ideia de Código Civil Napoleônico, todo mundo é igual perante a lei, isso é controverso porque isso cabia à Europa. Lá no Haiti, na América Central, os povos de origem africana que foram escravizados continuavam escravos.
Então, por isso que a gente tem como um governo controverso nesse sentido, do lado social e do lado econômico. Já do lado religioso, também houve uma outra contradição, né? Uma controvérsia. Por quê? De um lado, o Napoleão falou que o Estado era laico, ou seja, não tinha uma religião oficial, a religião cristã não era oficial. Só que de outro, além de ele reconhecer que a maioria dos franceses eram cristãos, ele reata algumas relações com a igreja, ele retoma o diálogo, fazendo o seguinte: na Revolução Francesa, muitas terras da igreja foram tomadas, e isso é tirado da igreja. No governo de Napoleão, no consulado, essas terras não serão devolvidas, mas os sacerdotes, os clérigos, eles começaram a ser remunerados pelo Estado. Então perceba, o Estado é laico, mas eu pago o sacerdote. Então, por isso a controvérsia, né? Mas por que o Napoleão fez tudo isso? Ele queria fazer uma conciliação nacional, porque de um lado ele consolida os ideais burgueses, só que de outro também ele precisa segurar o poder francês para que na ideia dele a França prospere. E vamos lembrar que nesse momento os burgueses se tornam os novos conservadores. Como assim? Quem era o conservador? Quem queria conservar o poder antes da Revolução? Os nobres. Agora que não é mais os nobres, agora que são os burgueses que estão no poder, eles param com as ideias de revolução. Agora que a burguesia está estabelecida no poder, as ideias revolucionárias de conquistas populares são deixadas de lado. Agora a burguesia se preocupa em manter a ordem vigente, que é a burguesia no poder. Então a gente percebe que agora a burguesia, que fazia o papel de revolucionária, agora faz o papel que a nobreza fez, que era o papel de conservar o poder nas suas mãos nessa classe social. E esse período do consulado vai terminar e começar o Império de Napoleão. Como que isso aconteceu? Você tem que entender que monarquistas, né, a galera ligada a Luís XVI, queria retomar o poder. Você tem que lembrar que os revolucionários radicais, lá da Revolução Francesa, ligados aos jacobinos, também queriam a saída de Napoleão. A Prússia, a Rússia, a Áustria, a Inglaterra estavam se juntando contra a França, porque eles tinham medo dos ideais revolucionários se espalharem. Então Napoleão, só nessa jogada, ele tem 3 grandes inimigos: os monarquistas, os radicais revolucionários e os países que se juntaram contra ele. Nesse momento, ele aproveita que ele tinha uma boa opinião pública a seu favor e ele quer assegurar esse poder. E aí, em 1804, ele faz um novo plebiscito. Né? Meses depois lá do Código Civil Napoleônico, ele faz uma nova votação, que também dizem que foi uma votação fraudada. Mas sabe que esse plebiscito é colocado na história, e aí esse plebiscito não era mais agora se era para ser cônsul vitalício ou não. Agora era para mudar o regime de cônsul para imperador, para monarquia. E aí esse plebiscito é favorável a ele. Em 1804, então, acaba o consulado e começa o Império Napoleônico. O imperador agora é Napoleão Bonaparte, ele não é mais alguém lá com alguns poderes, agora ele é o grande líder da França. Então começa, né, a era napoleônica continua, só que agora acaba o consulado e começa essa parte que a gente chama de Império Napoleônico, que você verá na próxima aula. E nessa história muito louca, a gente precisa retomar tudo que você viu comigo hoje. Então a gente viu os antecedentes, o contexto, o cenário para esse golpe acontecer, o golpe propriamente dito, que é o golpe de 18 Brumário, e aí começa o consulado de Napoleão. Em 1804 ele faz o Código Civil Napoleônico, um conjunto de leis que vai influenciar muitos liberais aí pelo mundo, aspectos gerais desse consulado, aspectos até controversos, e por fim, como que esse momento acaba e vai começar o Império Napoleônico, que a gente vai ver numa próxima aula. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e diga tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you